Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa reunião da congregação, terceira ordinária do ano. Justifica a ausência o Nino, que está afastado, está sendo substituído pela professora Sueli, e não justificou a ausência. Ela está a caminho. O professor Rafael Leão, substituído pelo Ricardo Vilotti. Obrigado. Eu tenho aqui alguns informes. Antes, deixa eu comentar que tenho a satisfação de dizer que a Luciana Gouveia está voltando depois do afastamento, depois da licença maternidade. Bem-vinda, Lu. Nossa ATU está de volta. E bem-vinda. O primeiro informe, justo para a gente... eu queria agradecer ao professor Benilton. O primeiro informe é a respeito de exigência da FAPESP de ter plano de gestão de dados. Isso é uma coisa extremamente interessante, que agências internacionais com dinheiro público estão exigindo que os dados coletados numa determinada pesquisa, os dados sejam de acesso público. Se não o dado completamente, se não os artigos ou os dados que vêm do artigo, pelo menos existir algum lugar que sinaliza onde eles estão guardados para uso coletivo. Significa que mais do que você compartilhar dados com seu colaborador, mais do que um laboratório trocar dados com outro laboratório, o mundo inteiro dá um salto, um laboratório do Chile compartilhando com outro da Austrália, como se a gente consegue fazer pesquisa com um acelerador de partículas da Suíça, da França, de onde for. Isso é um salto extraordinário na ciência, e as agências com dinheiro público cobrarem isso, que isso seja acesso público, isso é um avanço extraordinário. Só que exige uma maneira de catalogar esses dados, de como está sendo armazenado. A FAPESP já colocou como pré-requisito em projetos temáticos um plano de gestão de dados. Para matemática, se for uma matemática mais pura, isso tem impacto bem pequeno, mas para matemática aplicada e para estatística tem impacto bem grande, porque o volume de dados é grande. Então precisa organizar esses dados. A gente tem a honra de ter o assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa, o professor Benilton, que fez um modelo de como fazer esse plano de gestão de dados, que vai ajudar todo mundo que for submeter um temático, um projeto regular, cada vez mais em todos os projetos a FAPESP vai estar exigindo. Disse o Brito sexta-feira na palestra que ele deu aqui na CDC, no Centro de Convenções. Eu quero agradecer muito que o Benilton, a gente convidou ele, e ele veio pessoalmente para explicar um pouco mais para a gente o que é isso, esse plano de gestão de dados. Ele é assessor do professor Muniro, pró-reitor de pesquisa, e ele está trabalhando isso, ele que fez o template da Unicamp de como fazer esse plano de gestão de dados. Então, é uma coisa que interessa exatamente a todo mundo que vai fazer plano de pesquisa para a FAPESP, ou seja, a todos nós, né? Benilton, obrigado mais uma vez. Eu vou colocar ele no começo dos informes, porque assim a gente já libera ele e aí mais 10 minutos a gente termina a nossa reunião. Benilton, obrigado, viu? Beleza. Bom, todo mundo consegue me ouvir, eu imagino, né? A gente não vai precisar de slides. Eu quero fazer um adendo, uns pequenos ajustes no que o professor Paulo falou. Existe sim essa linha em que a gente gostaria de que dados fossem, no cenário de Open Data, acesso livre, gratuito, sem limitação nenhuma, mas a gente entende que a nossa realidade é outra. Então, a solicitação da FAPESP, na verdade, o que é o requerimento duro mesmo, é que não que os dados estejam ali disponíveis, mas que a descrição dos dados estejam disponíveis. E a descrição é importante no sentido de eu, por exemplo, a maior parte das minhas coisas são experimentos em genômica, são experimentos que custam alguma grana, 200, 300 mil dólares, por exemplo, e se eu faço, hipoteticamente, um sequenciamento de indivíduos que sejam saudáveis no estado de São Paulo, e chega um segundo projeto pedindo dinheiro para fazer o mesmo tipo de sequenciamento, a FAPESP tem meios agora de falar, olha,
esses dados já foram gerados na Unicamp, você não troca uma ideia com aquele professor primeiro, veja o que não te atende, a partir daí a gente começa a trabalhar no complementar. Né? Então a ideia é essa, onde a obrigatoriedade é na descrição dos dados serem públicas. Os dados per se, pode ser que existam questões técnicas, questões legais, que não precisam, ou na verdade que não sejam possível tornar esses dados públicos. Por exemplo, de repente a gente tem alguém aqui que trabalha com o pessoal, sei lá, da elétrica, por exemplo, que está fazendo, o exemplo que eu dei para o professor Paulo foi comunicação em alta frequência, sei lá, comunicação de dados em 5 GHz. Esses dados têm dados de propriedade, tem informação referente à propriedade intelectual, tem patentes e um montão de coisas que a gente não pode pegar simplesmente aqueles dados e colocar num Dropbox da vida e falar, ó, né, a gente tem muito mais coisa a ter cuidado. E uma atenção que eu gostaria de que vocês tivessem é que a FAPESP, desde 2014, torna disponível um código de boas práticas e tem alguns detalhes que várias vezes a gente corre o risco de passar batido. Né? A primeira dessas coisas é que todos os dados, procedimentos e tudo mais, eles têm que ser bem registrados de maneira precisa e completa. E precisa e completa aqui o que quer dizer é que não basta simplesmente você ter bonitinho aquele que foi para o seu artigo. Você tem que conseguir partir do zero até chegar ali naquele ponto de publicação. O próximo ponto é a respeito da guarda dos dados. E esse é um problema que tem sido recorrente para a gente. A FAPESP pede que os dados sejam guardados por pelo menos 5 anos. Né? E a gente conhece casos, a gente já ouviu casos de, por exemplo, você precisar recorrer aos dados que, por exemplo, figuraram em alguma apresentação, você contacta aquele pesquisador e o pesquisador fala, olha, quem cuidou disso daqui foi meu aluno de doutorado, que agora foi para um pós-doc nos Estados Unidos e de lá saiu para a Europa e eu perdi o contato. Né? Mas, peraí, mas isso acabou ano passado. Então, mas foi ele quem fez isso. Né? E é isso que a gente está tentando prover alguma solução institucional. A outra coisa é que os registros de pesquisa, caso haja alguma discussão a respeito daquele projeto, daquele artigo em particular, eles, por determinação da FAPESP, eles têm que ser disponíveis até que qualquer questão acerca daquele trabalho seja redimida. Então não é porque deu 5 anos, você está no meio de uma discussão que esses dados vão sumir, eles precisam permanecer ali. E a ideia é que esses dados de pesquisa eles sejam públicos e acessíveis. Esse é o alvo que a gente gostaria de chegar num futuro não muito distante, mas de forma que seja possível a gente consultar esses dados, validar, reproduzir estudos e tudo mais. Um exemplo clássico que eu sempre chamo a atenção aconteceu em meados de 2005 nos Estados Unidos. Um pesquisador da Universidade de Duke, chamado Anil Potti, ele publica artigos de grande significância, onde ele mostra assinaturas genômicas que são essenciais para você determinar o que é o tratamento de pacientes com câncer de mama e câncer de ovário. O que acontece, esse impacto é tão grande que a Universidade de Duke começa a registrar patentes dos testes. Existe a abertura de 2 empresas pela universidade como spin-off, junto com o supervisor e o pesquisador em questão. Depois de alguns anos, MD Anderson em Houston tenta replicar aqueles resultados para poder aplicar em outros casos de câncer. Depois de uma longa discussão, descobre-se que os dados foram forjados. E a consequência disso é que você tem uma série de ensaios clínicos acontecendo nos Estados Unidos sem você conseguir recomeçar. Estados Unidos se processa alguém porque você derramou café quente nas pernas lá na loja onde você comprou. Então, num caso como esse, o nível é um pouco mais complicado. Então, começa a aparecer um monte de processo. Duke vai tentar remediar. A pessoa acaba demitida. Duke tem que pegar um tanto de dinheiro, assim, especula-se, um tanto de dinheiro que era voltado para a pesquisa para começar a pagar coisas de indenização.
mas, no fundo, o que acaba sendo como consequência disso, o FDA começa a fechar os ensaios clínicos que estavam acontecendo, inclusive do pessoal que estava fazendo tudo certinho. Né? Então, a narrativa por trás é que a gente possa, de fato, reconstruir todos esses passos de pesquisa. Então, a estratégia que a gente decide usar aqui na Unicamp é uma ferramenta chamada DMP Tool. O site dele é dmptool.org, vocês podem acessar isso sem maiores problemas. Quando vocês clicarem no cantinho superior direito, Sign In, vocês podem escolher o Unicamp como uma das instituições parceiras. Nessa primeira fase, vocês ainda precisam criar uma conta, mas o criar a conta é dar o e-mail e criar uma senha. Não tem muito mais complicação, mas a gente está trabalhando junto com eles para que a gente possa usar a nossa autenticação única e vocês usem login e senha que vocês usam na DAC, no CIS e tudo mais. Então, esse próximo passo em breve deve sumir. E a forma com que a gente está fazendo isso é que uma vez que você loga nesse sistema, você pode clicar naquela opçãozinha que pede para criar um novo plano, você identifica, quer dizer, isso já vem por padrão dizendo que você dá Unicamp, e você pode marcar ali que é um projeto genérico, vamos assim dizer. O que vai acontecer é que ele abre uma caixa de diálogos agora, e tudo que vocês precisam fazer é responder 4 perguntas. E são 4 perguntas, são 4 perguntas que a gente ainda vai tentar simplificar um pouco mais, porque assim, eu entendo que vocês, aparentemente, por mais que se pareça ao contrário do lado de fora, que as pessoas digam que vocês têm muito tempo livre, isso não é bem assim. Então, adicionar um formulário a mais não é algo exatamente legal. Então, a gente está tentando tornar esse formulário o mais simplificado possível. E o que vai acontecer é que a primeira coisa que é perguntada ali é o que são os dados que serão coletados, gerados durante essa pesquisa em questão. No canto direito, vocês vão ver que existem algumas sugestões, algumas informações que podem ser guia. Então, assim, você vai estar trabalhando com coleta de dados que envolvam entrevista individual, você vai ter áudio, você vai ter vídeo, vai ser só um formulário com sim, não, que eventualmente você vai tabular num arquivo Excel, coisas assim. O próximo ponto é quais são os metadados que você vai utilizar, e essa questão dos metadados é a coisa que a gente mais preza por. Metadados nesse cenário em particular é o que são os dados a respeito dos dados. Se a gente criasse um Google que funcionasse só em dados, como é que eu acharia o seu conjunto de dados? São conjuntos de dados que foram coletados numa região geográfica em particular, então de repente você vai colocar, eu vou ter coordenadas geográficas no formato de latitude e longitude, segundo o padrão ISO. Eu vou ter, sei lá, temperaturas medidas em indivíduos, essas temperaturas vão ser feitas com termômetro, medidas em graus Celsius, etc. Né? Então são as definições. O que vai acontecer é que para uma série de experimentos que são comumente realizados, existem ontologias que já são prontas para definir o que são dados que possam ser coletados naquele estudo em particular. Chamo a atenção de vocês para um detalhe relativamente recente de um formato criado pela Google chamado Schema. Né? E lá no Schema é um conjunto de ontologias, de fato, onde você define perfeitamente o que são os dados que você está gerando, independente da área de ciência. Né? Depois disso, a gente pede o que são aspectos legais e facilidades de uso. Então, o primeiro ponto é o que são os aspectos legais dessa pesquisa que você vai trabalhar, que possam ser aplicados a conjuntos de dados. Então, a gente pode estar falando eu estou trabalhando numa tecnologia que vai envolver comunicação de dados, e isso pode ser um projeto de segurança nacional, se é feito, por exemplo, em parceria com o ITA, ou com Boeing, coisas assim, que é coisa de interesse nacional. Se for, por exemplo, conjuntos de dados que envolvam pesquisas em organismos vivos, a gente vai perguntar, o que a gente espera que esteja descrito aqui, você lembrou de olhar as observações da lei de biodiversidade, você tem certeza que você não está exportando material que não possa ser exportado, você tem as autorizações de CEP, esse tipo de coisa. Né? Depois disso aqui,
começa os detalhes a respeito de política de compartilhamento e essa é completamente livre para vocês. A gente não vai obrigar a nada, mas se, por exemplo, vocês estão desconfortáveis em compartilhar dados, coloca, os dados não serão compartilhados, ponto. Não vai haver nenhuma retaliação a esse respeito, mas o que a gente gostaria de ser capaz de saber é que pelo menos aquele tipo de dado foi gerado e onde foi gerado. Né? Se for o tipo de conjunto de dados que você precisa de algum detalhe legal, por exemplo, para fazer compartilhamento, eu, por exemplo, quando vou compartilhar, eu preciso que o pesquisador que está interessado no conjunto de dados baixe um contrato, assine, mande para mim, a gente passa isso pela Câmara de Convênios, e depois que essa parceria é estabelecida, os dados são fornecidos. Esse tipo de informação estaria descrito aqui. Se for, não, está livre, o site é tal, está ali, você pode logar. Né? E por fim, a gente pergunta também, esse daqui é pensando na preservação, esses dados eles estarão gravados em que formato? E hoje, o que é o software que você utiliza? Né? E a brincadeira aqui é você pensar o seguinte, se eu chegar para a maioria dos alunos hoje e falar como é que eu abro um arquivo WS? Ninguém vai conseguir me dizer da geração mais nova. Né? Mas a gente pede então que seja descrito, olha, eu vou gravar arquivos que sejam, sei lá, em formato LaTeX, em DocX, XLSX, e hoje o software que é utilizado para abrir esses arquivos são esses. Né? E a partir daí, agora já no finalzinho, é o que é o local e a política de armazenamento. Né? Local, a gente está perguntando o seguinte, você vai guardar esse conjunto de dados aonde? A gente quer que seja feito de fato esse exercício filosófico da onde eu vou guardar. Isso vai ser um servidor institucional, isso vai ser um pendrive que vai ficar guardado dentro da gaveta número 1, trancada a 2 chaves na minha sala. Né? E o que são as estratégias, por exemplo, de preservação. Esse backup vai ser semanal, vai ser mensal, vai ser uma vez por ano, etc. Aqui eu faço uma nota para vocês, a FAPESP aceita que lá na descrição do orçamento do projeto vocês podem colocar custos que sejam associados a armazenamento. Se vocês disserem assim, eu quero armazenar no serviço S3 da Amazon, não tem problema nenhum. Né? Você pode adicionar isso como item orçamentário, mas institucionalmente eu diria assim, de repente a gente quer fazer um movimento e pensar seria interessante existir um servidor institucional onde todas essas coisas possam ficar. Né? Uma vez que vocês informaram isso, e de novo, são parágrafos curtos, são informações curtas, vocês têm opção de exportação dessas informações. Em particular, eu chamo a atenção que você pode exportar já para PDF, mas se você quiser em formato Word, isso também pode ser feito, caso você queira editar por algum outro motivo. E esse documento final, ele é o documento final que é anexado ao projeto que deve seguir para a FAPESP. Lembrando que o requerimento começou com projetos temáticos, mas isso vai ser estendido para qualquer linha de financiamento que a FAPESP possa ter. Tá? Eu quero só chamar a atenção para um pequeno detalhe, são dois slides a mais. A gente está montando um servidor que temporariamente está sendo chamado de Redu. Esse vai ser o repositório de metadados que a gente vai ter na Unicamp, que vai indexar todas essas informações. Né? A gente está fazendo isso com o apoio da SBU, então eventualmente as bibliotecas de cada unidade vão estar envolvidas também. E aqui o que vai acontecer é que todas as vezes que vocês, por exemplo, publicarem alguma coisa, a gente vai solicitar que venha para cá um registro do que são os dados que possam estar envolvidos ali. E nesse sistema, vocês vão colocar aquelas informações que vocês já pensaram na hora da produção do plano de gestão de dados. Esse sistema ele é institucional, ele está funcionando aqui dentro da Unicamp, mas todos os dias à meia-noite a gente tem uma sincronização com as 7 universidades no estado de São Paulo, mais Embrapa, e a gente deve ter RNP que vai começar a entrar nesse sistema também.
A gente criou já, ainda não está completamente público, mas a gente de fato criou um Google que é exclusivo para conjuntos de dados dentro do estado de São Paulo. Então, na hora que você buscar lá, sei lá, dados genômicos, provavelmente o que eu espero é que Benilton de Sá Carvalho apareça em algum lugar e isso vai estar linkado diretamente com esse sistema institucional. Tá? E era isso. Se vocês tiverem dúvidas, críticas, ameaças, podem mandar para aquele benilton@unicamp.br e eu tento responder à medida que for possível. Acho que tem espaço também para uma outra pergunta, se tiverem. Benilton, você recebe as perguntas? Sim, claro. Eu acho importante essas plataformas, etc. Mas, de fato, eu acho que está havendo um excesso de tempo gasto para preencher formulários. Né? A gente tem que preencher lattes, ter joins, na hora de publicar paper, mais essa, é um negócio lá do Estado também. Então é o seguinte, se não criarem um dia de 48 horas daqui para frente, a gente vai ficar difícil. Então, assim, eu acho que a Unicamp deveria também contratar gente para dar conta disso daí. Né? E não só isso, de recolher de fato essas informações. Né? Hoje em dia, por exemplo, já tem as secretárias que fazem o trabalho do CIPEX, o trabalho de migração de dados do Lattes para o Sucupira. Então, assim, o pessoal já está preenchendo um monte de coisas, os professores também. Então, eu quero saber se a Unicamp vai fazer um setor ali. Não vai. Não vai porque a pessoa que domina... Só para terminar, e a prestação de contas que nós temos que fazer de projeto, relatórios e mais relatórios. Sim. Duas observações. A pessoa que domina a pesquisa que o senhor faz é o senhor. Né? Então, as informações a respeito da sua pesquisa devem vir de alguém do seu time, pelo menos, que é onde o know-how está. E fica complicado, de fato, a gente terceirizar isso. O que eu consigo imaginar é que existem protocolos que podem ser automatizados. Então, por exemplo, a identificação do que é a ontologia que é associada à sua pesquisa, isso é um trabalho de biblioteca que já é feito há décadas. E isso a gente tem condições de começar a automatizar e fazer dessa maneira. Me espanta também, e eu devo lembrar, a FAPESP já tem essa uma política a respeito, por exemplo, das células de pesquisa nas unidades, onde é um local que deve centralizar boa parte dessa burocracia envolvida para a gente, particularmente, na hora de prestação de contas e tudo mais. E esse tipo de coisa para a FAPESP, aparentemente isso está funcionando aqui. Né? Então, se as suas prestações de conta não estão indo exatamente da maneira que o senhor gostaria, eu acho que é algo para se sentar com a unidade e tentar discutir, porque a informação que chega para a FAPESP é que existem as células de pesquisa e as células de pesquisa fazem isso. Né? Mas, voltando ao tópico ao que eu apresentei agora, as coisas detalhadas a respeito da pesquisa do senhor, infelizmente, é o senhor quem domina. Né? E o que a gente pede é que seja feito, sim, esse exercício de compartilhamento desse conhecimento. Eu sei que existe um custo de tempo bastante elevado e, infelizmente, todo mundo que vive uma transição sofre. Né? Agora, o que acontece é que, nesse momento, a gente está num momento de mudança de paradigma e criação de uma nova cultura. Então, um docente que venha a ser contratado daqui a 10, 15 anos, por exemplo, esse docente já vai ter consigo que é necessária essa cultura de fazer uma descrição, um planejamento de pesquisa que deve ser público e uma apresentação de mínimo, nesse caso mínima, são 4, 5 perguntas no máximo que a gente tem, do que é o trabalho que é realizado ali em termos de pesquisa. Eu acho que não é porque vem um novo paradigma que as pessoas que
estão há mais tempo sofrem. O problema é o tempo. O tempo não é elástico. Então, eu acho que da mesma forma que uma prestação de contas, quem domina as informações sou eu, né, do meu projeto, e a Unicamp tem lá uma pessoa, disponibiliza pessoas para auxiliarem, né? Então eu acho que a Unicamp também tem que começar a disponibilizar pessoas, setores, para que auxiliem a fazer essas coisas, porque a questão não é mudança de paradigma, não é nada, a questão é o tempo. E outra coisa, a informática, ela veio, né, como uma promessa lá no passado de que ia nos liberar mais tempo. Pelo contrário, ela está nos consumindo mais tempo. Então, eu acho que alguma ação na Unicamp tem que ser feita nesse sentido. Eu vou te dar só um exemplo, né, e você falou também aí não exatamente dessas palavras que eu vou falar, mas de automatizar determinados processos. Por exemplo, a gente tem um problema no preenchimento da plataforma Sucupira que puxa automaticamente os dados do Lattes, só que não puxa perfeitamente. Sim. Então, assim, o trabalho lá do pessoal da pós-graduação é grande para parar um monte de arestas, né? Inclusive eu soltei agora um e-mail recentemente para tentar ver se o pessoal preenchendo o Lattes de forma melhor diminui o número de trabalhos, né, de ações que o pessoal tem que fazer lá. Então, assim, automatizar é uma solução, mas também ela não é perfeita. Né? Ela não é... Agora, essa questão do tempo realmente me preocupa. Né? Não é questão de nova tecnologia, novos processos. É o tempo. Eu respeitosamente discordo do senhor. É uma questão de mudança de paradigma, sim, porque você precisa dedicar o tempo que você já não tem para aprender o que se pede nesse novo paradigma. Então, definitivamente a questão maior é a gente estar fazendo uma transição. E aí, nessa transição, você, infelizmente, precisaria dedicar um tempo que você não tem. Né? Mas eu concordo plenamente, só em defesa aqui do que está acontecendo também em outros níveis, já que o senhor citou o caso da Sucupira e das outras plataformas, a gente está trabalhando nisso também. Tá? A gente tem tentado fazer algumas coisas que façam todos esses sistemas conversar mais apropriadamente entre si, minimizando a necessidade de interação humana para que você possa otimizar um pouco melhor o tempo e possa eventualmente dizer que de fato, pelo menos naquela uma tarefa, a informática veio ajudar um pouco. Eu vou pedir licença e interromper a discussão. Não está em jogo aqui a discussão de políticas científicas e agências com dinheiro público. É uma discussão muito interessante, muito rica. Tem muito que a gente amadurecer e crescer, mas a gente precisa estar bem informado. O Benilton veio aqui para ajudar e não para atrapalhar, para pôr mais lenha na fogueira. Eu agradeço muito. Obrigado. É bastante instrutivo o que ele passou. O negócio dele. Eu não critiquei o que ele está fazendo. Só critiquei tá a tudo parte bem. do tempo. É isso. Tá Então, tudo bem. a gente volta a A ação discutir dele o é tempo. importante. A gente volta a discutir Obrigado, hein, o Paulo? tempo também a respeito disso. Benilton, obrigado. Imagina. Obrigado pela sua apresentação. E mais para frente todo mundo vai precisar voltar a isso e o Benilton já se colocou à disposição para mais esclarecimentos. Né? Então tá, eu fiz mudando completamente de assunto. Eu dei as boas-vindas para Luciana Gouveia e eu devo agradecer muito a Silene também, que funcionou como na célula de apoio e como ATU, e ela merecidamente está de férias agora. Hoje é o primeiro dia, então aproveito a oportunidade para dar os nossos agradecimentos a Silene. O próximo informe que eu tenho para passar para vocês é a mudança de telefonia em toda a Unicamp. Eu passei esse aviso no CI. A gente vai passar por uma telefonia que é usando o Internet Protocol, IP. Isso vai mudar um pouco os preços, etc., mas vocês vão ficar bem informados do que vai estar acontecendo. O terceiro informe é que foi aprovada uma nova tabela de gratificações no Consul, no último Consul, depois de dois grupos de trabalho fazendo propostas de gratificação, de tal maneira que fizesse uma tentativa de racionalização dos gastos
nas gratificações. O quarto e último informe, ou pelo menos o expediente, existe uma proposta de uma moção da congregação do IMEC a respeito de defesa de educação pública no país, e essa moção circulou circulou no Instituto e em particular entre os membros da congregação, e isso precisa ser votado. Eu tenho aqui algumas correções para serem feitas, umas propostas de correções. Eu imagino que todo mundo já leu ou está ciente dessa moção. Circulou no Instituto. Essa aqui? Exatamente essa? Sim, Posso para ele no meio? Eu só vou colocar uma das correções que me chegou no penúltimo parágrafo. Na segunda linha, dados poderiam agregar até R$1 trilhão por ano à nossa economia. Trata-se do equivalente a toda a redução do custo alegada na atual proposta de reforma da Previdência que tramita no Congresso. Para os 10 anos após sua aprovação. Então, 1 trilhão anualizado, e aqui a reforma da Previdência é 1 trilhão em 10 anos. Então essa é só praticamente uma correção. Alguém tem mais alguma observação para fazer, alguma correção? Acho que não sei se ela vai, porque ela veio trazer o PDF e já está aqui, já. Sueli. Eu enviei a correção. Além da Sueli, alguém mais tem alguma correção? Alguma proposta para... Posso contextualizar só? Sim, claro. Prefere o microfone ou só de ouvir, tá bom? Para quem está gravando e vai fazer ata, tá ok? Só esclarecer que isso surgiu numa reunião, como é que a gente chama, setorial de docentes, né? O representante no Conselho de Representantes convocou, compareceram vários de nós. Lá apareceu a sugestão de que o IMEC, como instituto, deveria se manifestar. Aí o texto passou por várias mãos, foi mandado primeiro para os membros da congregação, passou pelo CI, depois os membros da congregação receberam junto com a convocatória, e a convocatória vai também para todo o IMEC. Então, nesse sentido, que ela está disponível ao IMEC como um todo. Tem uma sugestão de pequenas mudanças feita pela professora Sueli. Então, acho que mantém todo o espírito da coisa e melhora em vários aspectos. Então, talvez seja mais interessante, ao invés de a gente focar no que está ali, que já estava disponível, trocar ali pelo que já foi mandado pela Sueli, e acho que já está disponível também no computador. E aí ela pode explicar melhor as várias pequenas mudanças, mas acho que mantém o espírito de tudo e melhora em várias coisas. E correções essenciais são só essa que já foi apresentada pelo Paulo, de ali a gente estava perdendo 10 anos, mas que é a nosso favor e não diminuindo nada do texto. E tem uma crase também perdida no primeiro parágrafo que já foi avisada e incluída. A correções ou proposta da Sueli é a que está sendo projetada. E pode começar pelo começo dela, que é a primeira coisa, trocar de moção para o manifesto. Mas aí acho que a memória da Sueli é melhor do que a minha mesmo, em termos de o que foi mexido. Insisto, são várias pequenas correções. Por exemplo, o terceiro parágrafo ali acrescenta fatos dessa semana que não estavam disponíveis quando o texto foi escrito antes. Como eu falei, o espírito continua igualzinho, tem várias melhorias e só isso. Acho que tem pouca coisa a acrescentar. O espírito é a proposta do Marcelo mesmo. As pequenas alterações foram do ponto de vista do formalismo. Então, os cortes foram dos ministérios. Seu novo nome do ministério é o que está aí, certo? Alterei o nome do ministério, colocou o ministério. Como ele comentou, no parágrafo que fala da CAPES, foi atualizado para a última deliberação da CAPES, que é de 4 de junho já,
que a CAPES voltou atrás naquilo que estava escrito na mensagem anterior e nessa nova ela corta mais de 2.700 bolsas de programas no país, né? Em geral programas nota 3, e a gente colocou então, essas alterações foram feitas de comum acordo com o Marcelo, né? Para atualizar o dado. E são pequenas coisas mesmo, e aí modificando ligeiramente a redação de uma forma a tomar mais simpática a redação. No último parágrafo, por exemplo, a gente colocou que o IMEC pretende contribuir, não solucionar, porque são só contribuições, é só melhoria na redação em alguns pontinhos aí, nada de... O espírito é absolutamente o mesmo e as preocupações são as que já estavam antes aí. Só isso. Alguém mais quer fazer alguma manifestação, alguma observação? Só aquela necessidade de ainda corrigir o parágrafo que está ali no alto com essa questão de 10 sim, anos. então teria que corrigir. Está anotado aqui. Tá. Estamos Eu mando aprovando, o em arquivo princípio, Word, esse manifesto com... Vai ser feito. Essa Então- estimativa de 1 trilhão, agregar 1 trilhão, vocês tiraram de uma fonte? Foi de São Paulo. Mais algum comentário? Isso precisa ser votado. Eu vou colocar em votação. Favoráveis, permanece como estão. Abstenções. 3 abstenções. Contrários. Aprovado com 3 abstenções. Obrigado. O último informe é a coordenação da biblioteca passou agora para a professora Kelly Poldi. Eu quero aproveitar e agradecer o professor Ricardo Bilotti por ter coordenado a nossa biblioteca e de uma maneira tão zelosa. Obrigado. Vamos passar... quero saber se alguém mais quer se inscrever para o expediente. Aurélio, mais alguém? Sim, só Aurélio. Aurélio, sim. Eu queria levantar a questão sobre aquela proposta de mudar os e-mails toda para o Gmail. Eu gostaria que o IMEC discutisse mais essa questão antes de fazer essa alteração, porque existem pontos que são bons, existem pontos que claramente não são bons na minha cabeça. Conversei com pessoas aí pela universidade, pelo que entendi, a física não vai fazer essa migração, a elétrica está considerando não fazer essa migração também, só para dar uns exemplos. Eu acho que antes de fazer essa migração no IMEC seria bom a gente fazer uma conversa interna, estudar todos os pontos positivos e negativos e tomar uma decisão mais bem fundamentada a respeito desse assunto. Ok, a gente pode fazer, as pessoas, comissão de informática, há alguns meses pensando nisso. Eu acho que eles vão agradecer qualquer contribuição que puder ser dada, de pontos positivos e negativos. E eu gostaria que eventualmente a congregação também discutisse essa questão, uma vez que internamente já trocamos todas as ideias possíveis, ou seja, o IMEC tomar a decisão sim ou não também, né, um pouquinho mais fundamentada. Então, minha proposta é segurar um pouco e discutir uns mais. Né. Não sei se fica restrito à comissão de informática. Eu vou consultar a comissão de informática a respeito disso, da possibilidade da pessoa optar. Até onde muitos vão preferir migrar. Paulo, mas acho que o Aurélio está dizendo, Então, isso é institucional. A decisão de migrar ou não, mas como um todo. Como um todo, sim. muitos preferem migrar, outros não. Eu acho que sim, podemos. Eu vou consultar a comissão de informática. Podia pedir para eles virem aqui e fazer mostrar esse estudo de prós e contras, os prós e os contras Não sei se dessa fazer migração. uma separação assim, a pessoa migra ou não. Claro que ele pode sempre usar, como a reitoria já mudou, né? Pode usar esse e-mail que todos têm, que é fora do IMEC, né? Mas a minha ideia é estudar dentro do IMEC como é que ficaria, né? Manter uma opção para quem quer usar o e-mail. Eu prefiro realmente que não seja migrado. Eu tenho os meus pontos, não sei se cabe discutir aqui,
se monta-se uma comissão específica para isso, eu preferia que não fosse migrado, tem motivos fortes para isso. E eu acho que tem que haver uma discussão um pouquinho mais profunda antes de tomar a decisão mais institucional mesmo. Ok. Vai ser conversado então. Eu vou falar com a opinião técnica dos. Obrigado. Passando para a ordem do dia, para a primeira parte da pauta, a banca não tem, a mesa não tem nenhum destaque. Para a ordem do dia, alguém quer destacar algum item? Eu queria destacar o 2.5, 2.18, 2.19, 2.21, 2.22, 2.23, Pode repetir, 2.5, 2.18, 2.19, 2.21, 2.22 e 2.23. A razão é que eu não vou participar dessas discussões e o professor Douglas, aqui presente, vai representar então o DM nessas discussões e nos outros tópicos. Ok. Mais algum destaque? Do meu aqui, o 2.4, para poder me abster. 2.4. Mais algum destaque? O ponto da homologação aqui da minha eleição, que eu vou registrar que eu vou me abster, só isso. Que número? 14. 14. Tem uma parte também da eleição da comissão de posse, que tem meu nome. Que número? 2, ponto, no final. Aqui para baixo. É o 11. 11. Mais algum destaque? Se não tem mais nenhum destaque, vou colocar a votação em bloco do que não foi destacado. 2.6 também eu vou me abster. O que envolve meu nome? Não, tem A delegação está esperando mais um minuto. 2.13. Porque é o nome dela, não é isso? Não é. É o 2.12, desculpa. É o Ivete, porque onde tem meu nome eu estou me abstendo. Ela quer destaque para abstenção, ela não quer discussão. Não é discussão, É só para registrar a abstenção. Pois é, se eu entendi bem, todos os pedidos são apenas para abstenção. Não, Não. Tá, então também tem. Bom, tem mais algum? Sem pra- sucesso ou não? Se houver discussão, vamos retirar. Tem algum que ficou de fora? Se não tem mais nenhum sobrou destaque, algum para ser votado. tem algum fora. Para complementar. É vazio ou não? Vou colocar em bloco os itens não destacados. Quem é favorável, permaneça como está. Abstenções? 3 abstenções. Contrários? Aprovado com 3 abstenções. Então, dos itens destacados, 2.4. Sim, Registrar a abstenção. resultado da Samara. O destaque é para você se abster. Isso. Ok. Em votação, favoráveis permaneçam como estão. Abstenções? 3 abstenções. Contrários? Aprovado. 2.5. Vamos pular para tirar os do Eduardo, deixa o Eduardo aqui, Vamos pular os do Eduardo. porque aí vai para 2.6. E deixa. Não, só para o Eduardo poder ficar aqui até eu maximizar a presença do Eduardo. Ok. E o 2. Vamos para o 2.6, Vai pular? que tem o nome E da. o Débora? Quem pediu o 2.6 e o Débora. Tá. Você quer comentar alguma coisa? Não, só se abster. Em votação, favoráveis permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? 4 abstenções. Aprovado. 2.12. Comentários? Não, é abstenção. Em votação, favoráveis permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? 4 abstenções. Aprovado.
2.18, quem pediu destaque do 2.18? Sou eu para a mídia. Então pula 2.19. Quem pediu destaque para 2.19 também, 2.21 também, 22, 23, item 11. Quem pediu destaque foi o Lino. Quer fazer algum comentário extra? Essa abstenção, manifestação de abstenção. Em votação, favoráveis como estão, contrários, abstenções. Uma abstenção. E o 14. Quem pediu? E o 10. Não tem comentário? É declaração de abstenção. Em votação, favoráveis como estão, contrários, abstenções? 2. Aprovado. Voltando para os itens onde estão o Eduardo, 2.5, 2.23 e todos os demais. Declaração de abstenção. Sem mais nenhum comentário. Em votação, favoráveis, permaneçam como estão, contrários, abstenções? 2 abstenções. Ok. A primeira pauta foi aprovada. A gente tem uma pauta suplementar que é obrigatoriamente destacada. A pauta suplementar é colocar um cronograma, um calendário e uma definição de normas internas para o novo prêmio de extensão acadêmica, prêmio de extensão universitária criado pelo PROEC. É uma iniciativa extremamente interessante que, se a função de docentes é trabalhar com ensino, pesquisa e extensão, a gente já tinha os prêmios de pesquisa e ensino. E eu acho que é muito bem-vindo uma proposta de um prêmio de extensão. E essa é a primeira versão, a primeira edição desse prêmio. Então nós fizemos uma proposta de normas internas, está bastante flexível a maneira como foi proposto pela Pró-Reitoria, e a gente gostaria que fosse assim, de fato, relativamente desburocratizado, empoderar a nossa comissão de extensão, que tem representante dos 3 departamentos. Então, para quem ainda não viu, essa é a nossa proposta de deliberação da congregação para indicação do prêmio de extensão. Portanto, o calendário ficaria até a próxima congregação. A comissão de extensão indica um candidato ou um ou mais candidatos, junto com proposta de nomes para uma comissão externa. A próxima congregação aprovaria essa lista, essa indicação, com uma indicação justificada, com um pequeno relatório a respeito do trabalho desse docente ou dos docentes envolvidos, e aprovaria uma comissão externa para fazer um parecer. Na congregação, então, de setembro, a gente teria o parecer externo e votaria a aprovação do docente que vai receber o prêmio de extensão. Esse calendário está mais ou menos está em paralelo com o calendário dos outros prêmios, o prêmio de ensino e de pesquisa. Então, pareceu bastante interessante. Aliás, setembro é o prazo que a gente tem para indicar esse nome. Só uma informação, na premiação para ensino pode ser inclusive professor aposentado, no de extensão também pode? Não, de extensão explicitamente não pode ser aposentado, tem que ser da ativa RD e DP. também não pode, o ensino não pode. Pode, já tem na elétrica, já foi Ensino pode ser se for colaborador, se tiver. Colaborador, aposentado colaborador, professor colaborador. Do ensino pode, sim, eu já participei. Esse não pode. Sim, pode. Então, a de extensão também pode? Explicitamente, não pode. Não pode colaborador? Não. Não, tá. Ô Paulo, essas regras do prêmio de extensão passaram para os departamentos? Foram discutidas no CI. Foram discutidas. Foi passado para os departamentos. Eu queria deixar uma sugestão, acho que seria interessante, também se tiver tempo, você falou que tem que indicar até setembro, acho que isso deveria passar pelos departamentos, né?
Né? Lucas, não tem tempo. É o calendário. Não tem tempo de... Isso já passou para os chefes. É porque se a gente fizer uma comparação com o que acontece no Zeferino e no de ensino, as indicações partem dos departamentos. Né? Pelo que eu estou entendendo ali, acho que foi o item 1 que você clicou, a comissão de extensão do IMEC é que vai fazer a indicação. Né? Lucas, a gente quer fazer... Eu sei, Paulo. A gente não tem que tempo, seguir, mas a gente tem pode fazer melhor do que isso. A gente tem que cultuar o bem feito também, né? Exato. A gente não pode, com argumento de pressa, passar por cima das coisas. Eu estou colocando uma sugestão. Aí você, claro, naturalmente você é o diretor, né? Você absorve da maneira que você achar mais apropriada. Mas eu, como membro da congregação, eu gostaria de colocar essa sugestão. Eu acho que seria mais adequado que as indicações, assim como no do ensino, do Zeferino, viessem dos departamentos. E montasse depois uma comissão, né, para decidir quem vai ser o agraciado a nível do IMEC. Eu acho que essa fórmula funciona bem. E eu acho que deveria ser repetida no prêmio de extensão. Lucas, eu acho que eu vou colocar a minha opinião, que representa de alguns outros também, de muitos. Isso é mais uma maneira da gente dividir nosso instituto por departamentos. E esses prêmios não são para os departamentos, esses prêmios são para o instituto. E as pessoas que mais estão ligadas ao trabalho de graduação e de extensão, ou a gente confia são essas as comissões de graduação e a comissão de extensão. Ou a gente acredita que a comissão de extensão é quem está mais ligada, quem tem mais informações a respeito de extensão no instituto, ou então a gente pergunta para que existe comissão de extensão. Então, desde o prêmio de graduação, desde que ele foi instituído tempos atrás, eu, particularmente, nunca achei o melhor modelo fazer a proposta por departamentos. Eu acho que esse não é o melhor caminho. O prêmio é do Instituto e eu acho que tem que ser uma comissão do Instituto que vai procurar. Isso gera uma competitividade artificial entre os departamentos. Eu acho que isso... Não é competitividade, você pode olhar de outro ponto de vista. Quando você vai para o departamento, a ideia é você refinar a análise. Entendeu? Naturalmente, cada departamento conhece mais, de forma mais próxima, né, os seus membros. Então, é uma oportunidade não de dividir, né, mas sim você refinar a sua análise. Sim, o Lucas, você cria... É outra visão. Né? Ao invés de ter uma lista das pessoas envolvidas com extensão, você cria 3 candidatos, um de cada departamento, com níveis completamente diferentes de envolvimento com extensão. Não necessariamente são 3. Você leva a demanda para os departamentos, onde eles podem fazer uma análise mais refinada, exatamente por conhecerem melhor os seus pares. Né? O exemplo é esse ano. Esse ano são quantos no prêmio de ensino? São 2 só. Não é obrigado o departamento a indicar alguém. Mas a partir do momento que você leva a análise para cada departamento, você torna, na minha opinião, você torna essa análise mais detalhada, mais cuidadosa, mais fina. E a comissão de extensão pode dar o seu aval, a opinião depois de alguma forma. Mas eu acho que essa etapa de passar pelo departamento tem seu valor. E que já foi comprovado, na minha opinião, nos outros prêmios. Né? Lucas, eu insisto, eu não concordo com você. Eu acho que quem consegue ver extensão, quem consegue ver ensino, é quem está olhando por cima, não é dentro do instituto. E a maneira como a gente está colocando aqui não impede de ninguém, com iniciativa individual, procurar a comissão de extensão e dizer: eu quero me inscrever, então passa o nome para o presidente da comissão de extensão, que é o Lúcio, que aliás é membro da congregação. O prêmio do ensino também, Paulo. Também. Se a pessoa quiser se inscrever, ela se inscreve. Se o departamento quiser fazer uma indicação de nome e passar para a comissão de extensão, ele pode fazer, mas ele não é obrigatório, nem consta nas normas, os departamentos farão isso. O departamento faz se quiser. Não está escrito, mas se ele quiser fazer, ele faz. Eu acho isso extremamente interessante, extremamente interessante e institucionalmente dá o poder para quem... Mas você sabe do ponto de vista prático... Dá o poder para quem tem que ter, que é a comissão de extensão. Quem mais? Não necessariamente. Senão, pelo seu argumento, a comissão de ensino deveria escolher. Exatamente. Não, mas não. Eu discordo porque o IMEC tem suas diferenças, somos unidos pela diferença, no bom sentido. E quando você faz suas divisões, você tem a chance de fazer uma análise melhor. Né?
e ter uma primeira prévia de candidatos. Eu acho que isso funciona bem. Agora, assim, então, pelo menos receba a sugestão, né, de levar essa discussão, já que é uma coisa que vai afetar todo o Instituto, para que isso não seja somente decidido no CI, depois trouxe para cá, para a congregação, para decidir uma votação. Levar essa discussão, ao menos, para vocês terem o apoio dos departamentos, né, e depois vir para a congregação. Eu acho que está um pouco acelerada a discussão, já que você está propondo um molde diferente dos outros prêmios. Se ainda fosse o mesmo padrão, faria sentido. Mas como é diferente... Desculpa, mas é melhor. Não, na sua opinião, Paulo. Eu respeito a sua opinião, mas é a sua opinião. A minha sugestão é levar isso para os departamentos, para ter uma discussão dentro dos departamentos. Lucas, isso foi discutido no CI e junto com os chefes de departamento e junto com... Sim, mas o CI, e depois com... O CI é muito importante, mas ainda é uma mesa menor, né? O que eu gostaria é que isso fosse levado para os departamentos. Marcelo. Acho que a situação sugere fortemente que a gente aprove como está o Prêmio PROEC de Extensão Universitária 2019, mas que já seja colocado como sugestão que a discussão seja mais ampla para escolher qual é o modelo que melhor traz a opinião da congregação do IMEC. E aí já pode aproveitar para eventualmente mudar como é feito o prêmio de graduação. Né? Pode ser uma discussão mais cuidadosa ao longo ou do segundo semestre desse ano, ou do comecinho do ano que vem. Mas, assim, nesse momento, acho que não faz sentido a gente tentar mexer no que já é um calendário para ontem. Né? Dizer que a gente está aprovando ali que precisa estar com as indicações prontas até dia 28, daqui a 3 semanas. Então, mas aí, já que existe essa sensação por alguns membros, não sei quantos, da congregação, de que esse não é o melhor formato, e por outro lado, existe, aparentemente por parte da mesa, uma vontade de melhorar, na sua opinião, qual é o formato do prêmio de graduação, a gente põe essas duas discussões com a calma necessária e a serenidade para tomar as melhores decisões. Agora, eu gostaria eu só queria acrescentar que eu concordo que esse negócio está meio sendo colocado um calendário para ontem. Realmente eu acho que precisa de uma discussão um pouco melhor dentro do Instituto. Eu concordo. Eu sugeria, quando chegar a assuntos desse nível, você sugeria assim que, porque assim, é bem complicado, chega, cara, não tenho mais tempo, então vai ter que ser assim, entendeu? Então, reconhecendo a importância, seja esse assunto ou qualquer outro, né, se antecipar um pouquinho, né, e sempre preservar esse princípio de levar as discussões para o departamento, né, de alguma forma. Né. Assim, eu fico um pouco desconfortável, né, em ter que, eu acho isso extremamente importante, em ter que decidir isso baseado, porque nós não temos tempo, né. Quando é que chegou esse assunto para vocês? Né? Então, é importante, né, tomar cuidado com isso para dar tempo para essa reflexão institucional. Né? É complicado, sim, a decisão de si. O Marcelo Montenegro. Eu tenho uma sugestão. Vamos aprovar do jeito que está. Aí nas próximas congregações, a gente muda o jeito de escolher. Agora, pelo menos que fique registrado que, assim, eu posso nem estar aqui na próxima congregação, que vai ser discutido qual vai ser a nova forma. Pode ser mantida essa, mas assim, explicitamente já fica colocado que vai ser discutido como vai ser a forma do próximo prêmio de extensão. Que fique registrado isso, pelo menos. Né? A Luciana está lembrando que nas congregações de fevereiro a gente sempre vota o calendário desses prêmios. Esse aqui saiu a semana passada, 10 dias talvez no máximo. O guia também, o guia do prêmio PROEC, etc. É feito da reitoria de uma hora para outra. A questão é que isso estava na pauta. Eu não gostaria de ter que perguntar, mas vocês leram? Sim, mas recebemos a pauta essa semana, Paulo. Dá no mesmo. Esse tipo de argumento não faz sentido. A gente recebeu a pauta essa semana. Não, tudo bem. E a pauta, se está na pauta, é para discutir, né? A gente está querendo ajudar o Instituto. Claro. A gente quer... Não gostaria de chegar em setembro e falar para o Fernando Hashimoto, olha, desculpa, não deu tempo de voltar na congregação, então o IMEC não indica ninguém. Mas fica pelo menos esse tem compromisso, né? Sim. E aí, voltando ao que eu estava dizendo, em fevereiro a gente vota os calendários dos outros prêmios e ali é uma oportunidade para a gente refazer o calendário do prêmio de extensão, até fazer uma outra
outra maneira de outro encaminhamento. A forma, né? Discutir a forma. Discutir a forma desse ou até de melhorar de outros prêmios também. Agora, minha sugestão é o seguinte, que não espere fevereiro, porque uma coisa é você discutir o calendário, outra coisa é você discutir a forma, né? A forma você pode precisar de mais tempo. Então seria interessante fazer com mais calma para a gente não recair nessa mesma situação. De repente começar essa discussão de como vai ser a forma um pouco antes. Né? Ok, vamos colocar então na pauta para a próxima congregação, aí você traz mais elementos, a gente traz para a discussão. Claro. O quê? Minha proposta seria replicar como é feito com o prêmio de ensino. Nesse sentido, acho que o melhor cronograma é a gente marcar para outubro uma discussão mais ampla sobre o formato dos prêmios. Porque aí essa discussão subsidia o calendário a ser aprovado em fevereiro. Por outro lado, marcar para a próxima é chato porque a gente vai estar com esses aí na cabeça e não é para misturar as estações. Então vamos fazer isso. Setembro. Setembro é exatamente quando a gente vai aprovar. E já vai ter aqueles aí. acompanhado o que aconteceu nesse ano. Esse outubro é um bom momento para fazer uma reflexão Isso. a respeito dos prêmios, dos encaminhamentos dos prêmios. Nesse formato, eu acho interessante o formato de você não só receber inscrições de quem quiser, freelancers quiserem se inscrever, ou um departamento querer se inscrever, ou o centro acadêmico indicar alguém, mas tem uma comissão que também convida pessoas que são notoriamente ao concurso e que algumas não se inscrevem por algum motivo, como acontece no caso de outros prêmios. E a pessoa não se inscreve, vai um outro, se inscreve e... Bom, mas escuta, tinha uma pessoa que... Ele não se inscreveu, se aposentou e ficou aposentado sem nunca ter recebido o prêmio que merecia. Então, por quê? Porque ninguém foi e falou, olha, você tem um apoio institucional, existe uma comissão que está te indicando, estamos te convidando, vamos, a gente te ajuda, alguma coisa nessa direção, né? Então, eu acho que isso fica um pouco mais amplo, mais justo e mais legítimo institucionalmente. Tem uma comissão que convida o cara a ganhar um prêmio talvez de pesquisa não, mas o de ensino e o de ensino e de extensão, acho que isso é bastante claro, assim, para quem trabalha com isso, fica bastante claro quem não é, quem recebe. Esse prêmio é uma vez ao longo da carreira. Então a questão, a gente, mais ou menos, para quem trabalha com isso, já sabe quais são os próximos 10 nomes de quem vai receber. Então a questão é quem é primeiro, quem é segundo, etc. Quer dizer, uma coisa mais ou menos clara, sem muita competição, é uma coisa elogiosa que traz orgulho para todo mundo, e não uma coisa que cria competição de um contra o outro, um indicou um nome, outro indicou o outro, não, eu sou contrário, não, é assim, assado, tal. Não é para ser uma coisa integrada, o Instituto inteiro comemorar e parabenizar e ter orgulho de não só de quem ganha, mas de todos os que são mencionados até para ganhar um prêmio desse. Da mesma maneira como é o Zeferino Vaz ou o prêmio de graduação. Exatamente. Não. O formato do departamento não contraria tudo isso que você falou. Em hipótese nenhuma. No departamento existem 3 candidatos. Só indicar no mínimo 3 candidatos. Nós estamos produzindo, indicando um número de colegas qualificados. A partir dos departamentos, como eu falei, já tem uma proximidade, conhece melhor o seu par. É uma forma de se produzir uma lista tríplice, sei lá. Eu reconheço, não é tão ruim, qualidade, só que podia ser ainda melhor. A ideia é sempre primar pela qualidade. E não, em hipótese nenhuma, exclui, ou melhor, contradiz o que você disse. A proposta do departamento está em perfeita consonância com o que você falou. Fica em aberto a possibilidade do departamento indicar nomes. Se o departamento quiser, ele indica nomes, vai para a comissão de extensão, ela olha o de todo mundo e inclui na lista de quem ela acha que é merecedora. Acho que generaliza seu teorema. Não, acho que o rito processual, o departamento como é nos outros prêmios, é melhor. Poderia se acrescentar uma indicação a mais da comissão. A comissão de extensão do Instituto, ela pode se indicar um também, né?
Eu acho que é assim que era a tentação. Ela pode indicar um ou vários. Ou mais, dois, Ou mais. três. E uma banca, e daqui a congregação manda para uma banca externa. Mas Então, eu acho que isso é uma boa época, outubro, a gente amadurecer essas discussões, e aí não só desse prêmio, como todos os outros, Zeferino Vaz e prêmio de graduação. o Zeferino acho que você não pode mexer, eu acho. Tenho a impressão que é. É a sua opinião, Não, professor. não, eu tô pedindo que cheque. Eu concordo com você, concordo com você, mas é a nossa, pode não ser a opinião de todos. Mas é um bom momento em outubro para a gente pensar nisso Paulo, aí. não tô entendendo, eu tô dizendo pra você. Você olha o prêmio Zeferino, eu acho que ele é mais amarradinho as regras dele. Eu não sei se a gente tem liberdade para mexer. É isso que eu estou dizendo para você. O do ensino, sim, você pode até querer discutir a forma. Mas o do Zeferino eu acho que não tem muito espaço. Aí eu estou deixando para você, com todo cuidado que eu sempre tenho com Vossa Excelência, para você checar se você tem esse espaço. A gente checa, mas eu não sei se tem uma maneira melhor de fazer. É isso que eu concordo com você. Não sei se tem uma maneira melhor, porque em se tratando de pesquisa, você não consegue visualizar o que o outro está fazendo. Em termos de ensino e extensão, é fácil a gente ver e dar os méritos. Agora, em pesquisa, é bem mais difícil. Eu duvido que tenha havido uma deliberação do Conselho Universitário que diga os departamentos fazem indicação, os departamentos mandam para a diretoria, para a congregação da unidade. Então, mas ainda que não tenha isso, dificilmente a gente vai conseguir um modelo melhor. Mas de qualquer maneira, estar conversando sobre isso e amadurecer é sempre positivo. Vamos fazer isso em outubro, então? Então, a proposta do Lucas, que é aprovar agora o do Lucas Catão Terra Cunha. Aprovar agora do jeito que está para esse ano. Em outubro a gente volta a discutir os 3 prêmios, o formato dos 3 prêmios. Em fevereiro. Como? Foi só da extensão. Só da extensão. Mas já que vai só da discutir, extensão. eu entendi só. Pô, só da extensão que é o novo. Se alguém quiser depois discutir lá no chat, mas é só da extensão. O do ensino foi mencionado e eu acho que a gente pode discutir também. Até para chegar à conclusão de que não vai ser mudado. Eu acho interessante. Até o de pesquisa também, porque não chegar aqui e falar, a gente não consegue um formato melhor. Tá bom, está discutindo. Paulo, o do ensino já foi discutido, aprovado. Assim, o que tem de novo é da extensão. A Cunha está sugerindo deixar para outubro, exatamente porque o calendário está apertado agora, certo? Então, está clara a motivação de discutir somente o da extensão em outubro. Ninguém está falando de discutir o de ensino dos efeitos. A gente não está falando de ensino aqui. Não, mas aí é paralelo o que o Lucas falou. Tem uma discussão que já foi falado nas assembleias do DE em se repensar a forma de fazer o prêmio de ensino. Isso teve sim. Vocês gostariam de discutir? Então, assim, aproveitando o gancho, já é uma oportunidade. É uma oportunidade, aí se tiver interesse da maioria, aí a gente discute. É que só foi puxado o gancho. Vamos fazer dos 3, por que não? Ainda que a gente chegue à conclusão de que não vai ser mexido nenhum dos 3. Mas eu acho que é interessante. Os tempos mudam, já faz mais de 10 anos que tem as normas do prêmio de graduação, de Zeferino Vaz, mais ainda. Quer dizer, por que não? Os tempos mudam, a gente pode ir amadurecendo e fazendo modelos cada vez melhores para o nosso instituto. E depois, ainda que chegue, como eu disse, a conclusão, depois de conversar, falar, tá bom, não vamos alterar em nada, mas vamos deixar uma discussão para outubro rápida. As pessoas se interam, vêm aqui, falam, a gente faz um brainstorm, vê se sai alguma discussão. Não precisa sair nenhuma decisão final. Se a gente amadurece um pouco esses assuntos, já ajuda. Tá, agora, só preciso entender o que nós vamos votar. Nós vamos votar o seguinte, a proposta é o seguinte pacote. Vota do jeito que está aqui, com o calendário que está aqui, e em outubro volta a discussão desse modelo junto com o modelo dos outros 2 prêmios. Mas aí para a próxima gestão. Para o ano que vem, para 2020. A boa elaboração do calendário a ser aprovado em fevereiro. Dos calendários. Está claro? Mais alguém tem algum comentário, alguma
alguma sugestão a respeito disso? Vamos votar esse pacote então, aprovação parcial, outubro, rediscussão dos prêmios, das normas e dos prêmios. Então, em votação, favoráveis permaneçam como estão, abstenções, 3 abstenções, contrários, aprovado com 3 abstenções. Obrigado, pessoal, até a próxima.